começar com amenidades, tá? Eu não tenho procuração dos meus colegas da mesma faixa etária que eu. Tá? Eu estou bem antigo na universidade, já posso me aposentar há muitos anos. Quando eu entrei no meu departamento de Matemática Aplicada, a nossa referência era um professor antigo, professor César da Corso Neto. Ele dava aulas brilhantes, e quando a gente queria procurar um docente que fosse querido pelos alunos, a referência era aquele professor. O que ele dizia, que tanto até hoje eu me lembro? Um aluno nunca vai perguntar para que uma coisa serve, se for interessante. O desafio do professor de cálculo, por exemplo, e eu sou professor de cálculo, aquele ser mais xingado da universidade, é tornar suas aulas interessantes. E esse é um grande desafio. Algumas coisas evidentes a gente acaba dizendo, e elas são tão evidentes que a gente, às vezes, não suspeita que por que a gente está dizendo isso. Lembram a apresentação anterior da professora do empreendedorismo? O que ela disse? Que o nosso colega vem aqui e ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ser tratado como a gente quer ser tratado. Porque quando você viaja e vai avaliar alguma instituição, você ganha a sua diária. Sabe a diária que a gente ganha para ir a congresso? É o que esse pessoal está recebendo. Se você não prepara um carro que vai buscá-lo no aeroporto e não trata adequadamente como você gostaria de ser tratado, evidentemente, ele vai olhar a sua instituição não com muitos bons olhos. Nossa universidade, infelizmente, ela não se conhece, tá? Por exemplo, a nossa página. Se você entrar na apresentação da UF, entrando na página da UF, procure a apresentação. Nós temos uma página que é o meu setor que faz, e que tem tudo que um coordenador de curso, alguém que vai apresentar a UF a um órgão de fomento, precisa. Para começar, a UF foi criada em 1960, esse criada está em azul. Se você clicar, é um hiperlink. Olha, mais uma vez, eu sou jurássico, mas eu trabalho com hiperlink, e a minha turma lá trabalha com aquilo que é mais moderno em termos de tecnologia. A gente procura isso. Bom, se você descer e for até a rua Miguel de Frias, número 9, você verá um hiperlink. Se a nossa conexão fosse maravilhosa, você entraria no Street View e veria o prédio da reitoria em todos os ângulos. Se você quiser ver os outros campos, está aqui, ó, Street View, você pode passear por Icaraí. Quer ver os outros campos da universidade? Mesma coisa. Quer ver a faculdade de farmácia? Só clicar no link. Faculdade de veterinária, faculdade de direito, etc. Por que a gente preparou isso? Porque, ao contrário de empreendedorismo, o nosso recredenciamento da EAD foi todo virtual. E a gente correu muito risco. A gente fez esse recredenciamento aqui no NAB, que é um local maravilhoso. Preparamos uma impressora extremamente rápida e chegamos para os avaliadores e disseram assim, vocês imprimam o que vocês quiserem. Nós usamos e abusamos do RAD. O RAD, ele existe, não é para facilitar a vida do docente, não é isso. É o único relatório que se cobra na instituição. É para facilitar a vida da UF. É o único lugar que você tem e-mail de professor. No RAD, você vai direto, você tem um link para o currículo Lattes de cada um. Quer mais facilidade? Não sei, vocês sabem quanto nós tiramos no recredenciamento institucional? Alguém sabe? Nós temos 5. Quantas universidades federais têm 5? Mais 4, além da gente. Então, são mais 3 além da gente. Então, são 4. Exatamente. Então, na realidade, de 63 universidades federais, só 4 universidades têm conceito máximo 5. Isso é bom? Eu acho que sim, porque isso foi feito em 2011. Até 2021, nós vamos ficar com esses 5. Se tudo correr bem, Marcelo. Vamos torcer, porque eu não pretendo passar de novo por esse sufoco. Na realidade, o processo de credenciamento institucional é montado por toda a instituição, todo mundo participa. Alguém, apenas aquele chato que fica cobrando. Alguém tem que chegar e dizer assim, olha, nós não temos ouvidoria, reitor.
A gente não tinha ouvidoria em 2011. O reitor escolheu Leonora dos Conselhos, e ela foi nossa ouvidora por, acho que 2, 3 anos. Ela, em 4 meses, reverteu a nota, que seria uma nota baixa. E como eu sabia que a gente ia tirar nota baixa em uma ouvidoria? Porque você tem colegas que, como eu, são procuradores institucionais de outras instituições. A Unirio tirou nota baixa em ouvidoria. A Unirio tirou nota baixa no item chamado sustentabilidade financeira. Esse item, todas as federais deveriam tirar a mesma nota. Não tem lógica. E por que nós ficamos com 5 e a Unirio ficou com 3? Porque o nosso relatório, aquele item limitado por quantidade de caracteres, que foi preenchido no nosso formulário, a redação foi de Miriam, que foi presidente da Fundação e pró-reitora de Planejamento. Então, a gente procurou se preparar para esse recredenciamento institucional. Se a gente quisesse tirar uma nota baixa nesse recredenciamento, era facílimo. Eu ensino isso. É só você escolher qual a unidade da UF que você vai levar os avaliadores. Tem a unidade, eu não vou citar nomes, porque estou sendo filmado, que tem o prazer de reclamar da administração. Não, a gente queria botar uma porta ali, a administração não deixou. Como eu e o professor Jorge de Sá Martins, do Instituto de Física, nós não somos bobos, levamos o pessoal do MEC no Instituto de Física. Chegando no Instituto de Física, gente, estava cheio de criança, porque tinha aquele Casa da Descoberta. O pessoal vibrou. O professor Jorge tem 400 vídeos no YouTube. Mostrou lá. Entra no YouTube. Sem mais física. Está as aulas do professor Jorge. Quando nós fomos no Hospital Antônio Pedro, eu não sou médico, eu não sou capaz de avaliar um hospital. A gente foi com foco na Faculdade de Medicina. O professor Tarcísio levou na visita guiada, o hospital estava sendo todo reformado, as aulas de medicina em salas adequadas, o professor recebeu a gente muito bem, a equipe do MEC, e por aí vai, né? Então, vamos ver um pouquinho do que eu preparei para vocês hoje. Então, aí as instituições que, como eu disse, têm conceito 5. Note que o IGC da gente tem que melhorar, nós estamos com 4. Vai depender do trabalho de vocês. E agora, o IGC impacta na matriz orçamentária. Melhora o nosso desempenho. A fonte é o EMEC, esse link aí. Se você entrar nesse link, você vê a nota de todo mundo, e você pode até fazer pesquisa sobre o seu curso. Por exemplo, se a pessoa tem interesse em engenharia elétrica, pode ver quais são as instituições que oferecem engenharia elétrica, e por aí vai. IES com conceito institucional máximo, aí entram as particulares, 71. Aí é qualquer uma. Por exemplo, o IME, que tem conceito 5, é uma faculdade. Então, não vai entrar nesse universidades federais avaliadas, porque não é uma universidade. Então, das 63 que já foram avaliadas, só essas que estão aí têm um trecho do relatório. Eu fiquei emocionado quando eu vi esse trecho, porque ele tem um significado. Que todo mundo que conversou com os avaliadores demonstraram isso aí. Orgulho de pertencer à UF. Gostaria muito que fosse verdade plena. Infelizmente, não é. Lamentavelmente. Bom, aí estão as nossas notas. A missão e o nosso PDI. De acordo com nossos avaliadores, nós ficamos na média, que é o 3. 4 se ficar acima da média, 5 se for excepcional. Política de ensino de graduação e pós-graduação. Nos deram 5. Responsabilidade social. Em responsabilidade social, tem uma série de coisas que nós damos banho, né? Quantas universidades têm cinema, teatro, e estão integrado com a nossa cidade? A população adora isso. Nós tiramos 5, um 5 merecido. Comunicação com a sociedade. Aí entra a ouvidoria, hein? Se você, o relatório está disponível na internet. Se vocês forem ler,
vocês vão ver que eles dizem que com apenas 3 meses, a ouvidoria mostrou que funciona. Política de pessoal, 5. Na realidade, todas as federais tinham que tirar 5. Mas a nossa foi bem redigida, porque nós escolhemos a dedo quem nos ajudou, a Jovina. Então, você vai procurando as pessoas. Na realidade, se você quer, se o seu objetivo como coordenador do curso, no meu caso, meu objetivo como PI é tirar nota máxima, eu vou procurar quem pode ajudar. Organização e gestão da instituição. Funcionamento de colegiados, nos deram 3. Infraestrutura. Bom, eles foram na física, né? Se forem em outros locais, a gente não tirava 5. Por isso que as escolhas também são importantes. E o fator sorte é condição necessária, não é suficiente. E a gente teve sorte. Porque tem muita universidade boa, bastante conhecida, que está com 4 e algumas com 3. É questão do empenho também. O empenho do coordenador numa avaliação de curso é metade da nota, se ele considerar isso importante. A nota, metade é do coordenador. E a gente sabe disso. Bom, visita realizada no período compreendido dos dias 27/11 a 1/12 de 2011. Nós tivemos depois o credenciamento da EAD, onde as notas foram diferentes, tá? Porque sustentabilidade financeira, por exemplo, depende do CEDERJ. E foi dito para os avaliadores que as nossas bolsas estavam atrasadas, o que faz a nota cair. Então, nós ficamos com o recredenciamento EAD com a nota 4. A professora Regina Morer queria até recorrer. Nós, Marcelo e eu, convencemos que não seria muito prudente. Deixa-me esclarecer mais um detalhe. Vocês sabem que eu sou procurador pesquisador institucional da UF. Na realidade, é uma figura como se fosse o Highlander. Só pode haver um. Tá? Eu já briguei muitas vezes para ter 2 CPFs por instituição. Marcelo testemunha. Porque o Marcelo é que faz toda a interface com vocês, no EMEC. A senha é meu CPF, porque não pode ser de outro jeito. Mas a gente precisa, urgentemente, resolver esse problema. Embora eu faça parte da Comissão Nacional, que está mudando o EMEC para criar um novo EMEC, representando as universidades federais, a gente não consegue porque não há recurso. Na própria gestão anterior, não conseguiu mexer na informática do EMEC. Bom, os outros itens. Comunicação com a sociedade, ficou a mesma coisa. Política de pessoal, mesma coisa. Organização e gestão, ficamos um pouquinho a mais do que no presencial, da instituição como um todo. Eu estou passando rapidamente, que depois eu quero entrar num outro assunto, e o tempo é limitado, né? E o planejamento e avaliação melhorou, foi para 3, porque na outra havia sido 2, a nota mais baixa que nós tiramos, porque havia uma crítica forte que a própria administração estava envolvida fortemente com a avaliação. No caso, o professor Renato Crespo presidia a comissão, e eles entenderam que isso não era adequado. Bom, a academia sabe perfeitamente o que é avaliação qualitativa. Essa avaliação aqui é dita qualitativa, embora seja bastante criticada por alguns. Eu preciso falar rapidamente, tenho certeza que o professor Rodrigues já falou, mas é o que eu não posso perder a oportunidade, que são muito poucas, de falar um pouquinho sobre a avaliação quantitativa. E essa avaliação quantitativa, nós não temos como interferir. Tá? Nós podemos apenas tomar as providências cabíveis para que os resultados sejam melhores. Essa tabela aí é imexível. Toda vez que eu vejo uma reunião do Forplat, Fórum para o Reitor de Planejamento, o pessoal diz que tem que mudar o peso do grupo da medicina, de 4,5 para 4. Só que a gente não consegue. Isso já tem anos. Essa tabela que vai definir uma série de coisas que vai gerar a quantidade virtual chamada aluno equivalente.
As universidades federais não são financiadas por alunos matriculados. Encher a UF de aluno, pensando que o nosso orçamento vai melhorar muito, é a maior falácia. Pode até diminuir, se não formos eficientes, se não escolhermos a dedo, se não entendermos do que se trata a matriz de financiamento. Mastigando a fórmula do aluno equivalente, porque tem pessoas que ficam apavoradas quando vê aquele somatório, não sei o quê, a gente tem uma maneira fácil de trabalhar, que é o seguinte: os cursos novos, eles têm uma proteção por 10 anos. Quando o curso é novo, é uma beleza. No interior, a gente abriu uma porção de cursos novos. Vale dizer que ele não tem obrigação de diplomar muito. Ele é curso novo. Nós começamos curso com aula em container, com laboratórios sofríveis. Então, de 10 anos, ninguém mexe com ele. Depois disso, é salve-se quem puder. Depois, nós somos financiados pelos ingressantes e pelos diplomados. Matriculado não vale mais nada. Bom, vamos mastigar ainda mais. Esse ano, o Forplat fez uma coisa que eu adorei. Eles deram para as universidades federais uma apresentação do seu presidente o valor do aluno equivalente. Aproximadamente R$2.000, 1.990 e poucos. Apenas alguns exemplos de como calcular aluno equivalente. Por exemplo, vamos pegar o curso de odontologia em Nova Friburgo. Tinha 493 alunos matriculados. Ele é um curso noturno? Não. Odontologia é diurno. Então, não tem bônus, é 1. Não tem bônus algum. Se ele fosse noturno, multiplicaria por 15%. Ou seja, quem tem curso noturno e quer transformar em diurno, vai perder 15%. Apenas tem que saber disso. E se ele for no interior, ele ganha 10%. Como em Nova Friburgo é no interior, você vai multiplicar o número de matriculados por 1,1, que é o bônus, pelo peso do grupo da odonto, que é 4,5, você tem o total de alunos equivalentes. Como vale em torno de R$2.000, você pega 2.442,8, multiplica por 2.000, vê o orçamento anual gerado por aquele curso. Vamos pegar isso. Nesse exemplo aqui que eu preparei, eu fiz essa apresentação na saída do professor Roberto, com esses dados aí, tá? Isso é o que a consolidação provoca nesses cursos todos da UF. Note que todos eles vão ter tiveram perda de orçamento, com exceção de 2. Educação Física em Niterói e Odontologia em Nova Friburgo, que está em verde. Ó. Todos os outros ficam no vermelho. Essa apresentação, se vocês quiserem, fica disponível, até com mais detalhes, com a legislação, com tudo bonitinho. Quanto mais gente entender disso, eu acho melhor. Porque o professor Emanuel, que foi vice-reitor da UF, ele dizia que eu era a voz que prega no deserto. Se eu chegava, todo mundo ficava apavorado. Uma semana depois, todo mundo esquece o assunto. Porque, na realidade, discutir orçamento para gastar mais enche uma sala. Discutir o orçamento da universidade para que ela ganhe mais dinheiro, vai ter meia dúzia só, porque dá trabalho. Isso aí é, em resumo, quanto vale uma vaga preenchida em medicina. Por exemplo, digamos que medicina tenha 10 vagas ociosas. Fizemos as contas, chegamos à conclusão que tem 10. Podemos oferecer isso por transferência, reingresso, mudança de curso, o que for, não importa. Tem coisas que são mais difíceis de você oferecer no caso da medicina. A universidade ganharia, então, R$130 mil, aproximadamente R$130 mil, pelo preenchimento dessas 10 vagas. No ano passado, foram oferecidas 40 vagas em medicina por esse sistema e todas foram preenchidas. O orçamento melhora. E se a gente não oferecer? Nada. O orçamento piora. É uma questão de escolha nossa. Para cada curso, você pode fazer contas semelhantes. Está aí o valor de cada vaga preenchida em cada curso. É só você enquadrar o seu. E você tem o valor de cada diploma. Olha o peso, gente. Enquanto uma vaga em medicina dá R$13 mil,
O diploma vale 57 mil. Ter diplomado e não registrar é dar tiro no pé. Eu não consigo entender. Porque a gente pede orçamento e a gente precisa do orçamento. Agora, se o curso for um curso novo, a regra é mais simples. Você vai ser balizado por esses valores aí. Nós somos produto das nossas escolhas. A universidade escolhe onde oferecer vaga, em que cidade, qual o curso, se há ou não há demanda. Certamente, eu vou partir do pressuposto que as pessoas façam um estudo seríssimo, muito bem feito, para fazer esse tipo de escolha, porque a nossa realidade toda vai depender disso. Então, olha, nessa área que tem peso 4,5, a UF tem apenas 4 cursos, com 8% dos alunos, que rendem 24% de todo o nosso orçamento. Nessa segunda área, a área A2, onde tem, por exemplo, biomedicina, ciência ambiental, ciências biológicas, ciências naturais, por aí vai. Depois, com mais calma, vocês podem ver essa tabela toda. Nós temos 35 cursos, com 29% do nosso orçamento. Note que muitos desses cursos aí são novos. A área A3, que tem peso 1,5, onde aí você vê a minha matemática, física. Nós temos, nessa área, 23 cursos com 13% dos matriculados e apenas 11% dos alunos equivalentes. Nem menos alunos equivalentes do que matriculados. Por que isso? Por que acontece isso? Porque a gente diploma pouco. E, por favor, a gente diploma pouco, e todas as outras universidades federais diplomam pouco também, porque a característica do curso. Existe uma coisa que todos têm que entender. Física e matemática diplomam pouco, porque depende do lado de fora. Nada que você consiga fazer aqui dentro vai mudar a realidade. O professor de física, de matemática, não é valorizado para a sociedade. Então, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, você não resolve o problema. Entra numa turma de medicina e faça a seguinte pergunta: quem aqui quer ser médico? No primeiro dia de aula. Eles vão te olhar enfurecidos, vão se sentir insultados. Chega numa turma de matemática ou de física, eles vão dizer: não, eu queria fazer informática, eu queria fazer engenharia. Mas a minha nota, olha, só dá para passar para a física. Então, eu escolhi física. É lamentável, mas a gente tem que entender que isso ocorre. Agora, a nossa grande escolha. A nossa universidade optou por ter 64 cursos, com metade dos alunos e 32% do orçamento, nessa área, que é a área que tem peso 1. Se isso é bom, se isso deixa de ser, eu não faço juízo de valor. Eu tenho que apresentar a vocês as regras do jogo. Ninguém pode ter autoridade de dizer que eu concordo com elas. Não é isso que está em jogo. Está em jogo a realidade. Quando houve discussão do Reúne, as pessoas disseram: sou contra. O Reúne é matriz orçamentária, só isso. Na realidade, para ser contra o Reúne, tem que entender da matriz. E quem é que pede a matriz? Alguns vão dizer: é o MEC. Não, não é. É o Forplad e são os pró-reitores, através da Andifes. A Andifes pede que seja assim. Essa é a realidade. Gente, foi o que eu pude apresentar, eu tentei resumir ao máximo. Tá? Eu queria só passar para vocês a mensagem que boa parte daquilo que é o nosso trabalho depende da gente, sim. A gente pode melhorar e muito. E tem coisas que, por mais que você se empenhe, a gente não vai conseguir resolver. O que é muito legal é saber que a nossa instituição tem muita gente séria
e que a gente é referência em uma série de coisas que talvez você não saibam. Nós somos referência, por exemplo, no censo. Somos uma universidade que melhor procura preencher o censo. Às vezes a gente tem umas escorregadas, como todas as outras, somos humanos. Mas a gente leva esse trabalho com muita seriedade. A nossa página de dados está sempre atualizada. Tá? Não, talvez, do jeito que eu quisesse, porque também falta pessoal. As pessoas têm que entender o seguinte, quando você procura quantos alunos a UF tem dois tipos de dado. Tem o dado que é auditado e que tem peso legal diante do MEC. E tem o dado que a gente acha que é. O professor Roberto sempre chegava e dizia assim, olha, eu não consigo entender. Sempre que eu peço a você um dado, você me dá muito menor do que está no sistema. Claro, o dado fornecido, primeiro é de ano anterior. Você vê, esses valores que eu mostrei aqui foram do censo 2015 e que vão ser implementados só em 2017. É sempre assim. Pois não? E sou avaliadora do INEP. E eu leio esses relatos dentro das caixinhas. Quantas e quantas vezes eu pego um relato que nada tem a ver com o escritor. Então, por favor, muito cuidado quem é responsável dos cursos e etc., de fazer esse esforço, de fazer bem feito, porque faz toda a diferença na avaliação. Bom, a gente, em primeiro lugar, tem que ler o que o colega escreveu, porque, às vezes, ele se engana. Não, eu estou dizendo assim, a gente vai ler os documentos que a IES nos oferece. Não, eu entendi. O próprio coordenador tem que ler, não ele fazer a triagem. Mas o que está acontecendo, aquilo que a IES preenche antes da gente ir lá avaliar, muitas vezes não tem nexo, responde uma outra coisa lá de baixo. E aí dificulta muito a avaliação, e aí acaba que a nota não fica adequada como ela poderia estar, porque os documentos não foram bem preenchidos. Indo na direção que você falou, concordando contigo, parabenizando pelo aquilo que foi feito e lembrando, realmente faz muita diferença. Faz. Por isso que o Marcelo manda um manual para preencher o formulário. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o manual do Marcelo foi parar no MEC. Eles não usaram na íntegra, porque acharam que tinha muitas críticas ao MEC. Então, tiveram que fazer adaptações. Mas eu só fazendo uma contribuição aqui, para não estender muito tempo, aquela frase ali de que nós todos nos sentimos orgulhosos de pertencer à UF, até como numa longa viagem que fizemos a Campos do Goytacazes, nós comentávamos isso no carro. Temos que explorar mais isso, porque você anda por Niterói pelo interior, todo mundo na fila do ônibus, na fila do supermercado, todo mundo quer dizer que é da UF, o aluno passou pela UF, ou fez alguma coisa na UF. Se sente orgulhoso de pertencer a esse grande grupo, mas a gente tem que começar a explorar que isso tem um custo, né? Tanto para o aluno, como para o professor, para o técnico, ou seja, tem que colaborar para que isso funcione, né? Desde as pessoas mais técnicas que olham para esses números, né, com um olhar da sustentabilidade da instituição, né, que é necessário, mas também tem todo esse aspecto subjetivo que a Joyce estava trazendo, do empenho. Eu estive lá na visita, eles estão de parabéns. Todo como manejam a receita própria que entra lá por conta dos projetos que eles têm, ou seja, como que eles fazem todo esse trabalho é o diferencial. Ou seja, a dedicação é o diferencial ali e que torna eles um exemplo, né, dentro da instituição no que se refere à avaliação externa. Zé, o que eu posso te dizer é que você agora não está sozinho no deserto, você tem eu também no deserto, que eu falo isso muito. Hoje eu estava de manhã, até por um outro motivo, nós estamos com o TRM aberto, quem é coordenador sabe disso, né? Então hoje eu chamei um conjunto de coordenadores que não preencheram o TRM e não optaram pelo TRM, né? E aí a gente estava discutindo a importância da gente recompor, né? E aqui
É pena que eu não estava com essa apresentação, né? Porque é mostrar o nosso quadro, né? Porque o que acontece? A universidade, ela passou anos e muitos anos escolhendo aluno, né? Hoje nós somos escolhidos. O jogo inverteu. O jogo inverteu e mudou a configuração. O efeito SISU, não sei se... Eu imagino que vocês devam acompanhar, né? Tem 45 no primeiro mês, aí no segundo mês já não tem mais o 45, e vai. Devido a isso que o Zé falou, muitas vezes, e até eu estava hoje falando com um curso, dizendo que a maioria dos alunos que optam pelo curso dela querem fazer medicina, não querem fazer o curso dela. E aí perde-se. Mas, assim, o TRM é uma ferramenta importante, e tal como a gente olhar para isso que o Zé falou, para projetar e reconfigurar, se for necessário, a UF, mas também para pensar o seguinte: como é que eu reduzo esse efeito nocivo por esse aspecto? Tem outros aspectos bem positivos do SISU, mas tem esse aspecto nocivo dessa circulação. É olhar para isso aqui. E lembrar, eu abri aqui, Zé, você não estava ainda, lembrando nós estamos agora no final do ano, né? E já tivemos uma primeira reunião de censo, né? Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Por que eu me preocupo com relação ao censo? Porque eu tenho muitos projetos na Prograde. E eu preciso de fluxo de capital. Né? Eu tenho monitoria, nós temos o segundo maior programa de monitoria do Brasil, eu quero manter, então me tornar o maior. Eu tenho um programa de tutoria que eu quero crescer, eu tenho um programa de prática discente que eu quero crescer, mas, para crescer, não é só eu querer, eu tenho que ter condições para. Né? Você fala, a gente ajudar o CPA, para o CPA montar todas as suas estratégias, precisamos de recursos. E, para tal, né, informar corretamente e no prazo informações para o censo é importante. Nós perdemos para 2017 em torno de quase 20 milhões, né? Porque algumas coordenações não apresentaram as informações dos seus formandos no tempo correto. E mais, agora, quando a gente colocou o TRM, e a gente fez um estudo nos últimos 2, 3 anos, e fizemos uma média, para recompor esse aluno evadido, de cabeça, que eu estava hoje de manhã, eu tenho 9 alunos de medicina. De cabeça, eu tenho 4 alunos de veterinária. E eu disse, e o colega estava lá, assim, nós estamos do mesmo lado, não existe Prograde de coordenações. Porque a Prograde sem as coordenações não é nada. É simplesmente um andar. A essência da UF está aí, não está aqui na Prograde. Agora, se a gente não tiver essa consciência de que nós jogamos do mesmo lado, do mesmo time, e nós queremos a mesma coisa, vai ser difícil. Né? Eu acho que essa proximidade, né, que eu tento ter com o PI e ajudar no que for necessário, é porque a gente precisa ter essa disciplina também do planejamento e aproveitar a regra do jogo e trazê-la para o nosso favor. E não, ela já é complicada, já é difícil, o sistema é um sistema distributivo, o bolo está crescendo. Não sei se vai continuar crescendo, mas cresceu muito. E se a gente não usar de inteligência para buscar recursos, a gente não tem recursos. E aí, todo o esforço, toda a tentativa de contratar novos professores, de melhorar nosso laboratório, de melhorar a inserção de trabalho de campo, disso, daquilo, tudo precisa de recursos. Então, o TRM, acho que é um ponto que tem que ser colocado, tanto o SISU quanto o TRM, é essa questão. E temos que pensar, e aí a avaliação também, acho que é fruto, e eu estou quebrando a minha cabeça com relação a isso, como a gente agora, nessa nova configuração de que eu não escolho
e eu sou escolhido, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que eu possa dizer que o curso de Psicologia de Niterói deve ser preferido pelos 45 alunos pelas 45 vagas que nós ofertamos? Por que não fazer na UFRJ? Por que não fazer na Unirio? Não faça na UF. O que fazer? Qual a jogada? Eu gostaria também de pedir essa ajuda a vocês também. Porque eu estou pensando em ver como tentar ver algumas ações de marketing, algumas coisas. É necessário. Não é mais o que foi no passado. O nosso aluno não é mais o mesmo aluno que eu fui, não é mais o mesmo aluno que você foi, não é o mesmo aluno que você teve há 5 anos atrás. Ele está mudando. Ele está mudando muito. Isso é bem claro. Eu e Estela somos da mesma escola. Não sei se ela tem essa mesma compreensão que eu tenho. Eu estou há 20 anos lá. Eu entrei numa escola que era de homens, também a professora também, homens e brancos. Hoje é feminina e parda. A minha sala de graduação, que eu dou aula às terças-feiras, 60% são meninas. Numa escola careta, quadrada como a nossa. Né? E a gente tem que mudar essa coisa. E que legal, que elas trazem outra realidade. E a gente tem que se adaptar a esse novo jovem, que tem outros desejos, que tem outra... Que não... Eu, quando ia, professor, posso fazer aula de lápis? Meu filho, até de batom. Aí o finalzinho que era legal, porra! Né? E você tinha que ficar enquadrado, né? Porque era a regra daquele jogo. Hoje mudou o contexto. Então, a gente tem aqui, dessa lição, a gente precisa ver a UF, nesses olhares, como é que a gente precisa planejar. Os indicadores, a avaliação de desempenho, para também ver, porque como essa formuleta que o Zé coloca aqui, né, o I e o D dele, né, o I do ingressante, o D do diplomado, essa transformação, essa transmutação de I para D, esse grupo, essa discussão que a gente tem aqui, ela é muito relevante. Ela é muito relevante. Porque essa transmutação de I para D, ela vai se dar por nós destravarmos vários problemas que são ressaltados nessas avaliações que a gente tem aqui. A importância de uma CAU ativa, a importância de um sistema integrado de avaliação, a importância de nós valorizarmos, né, o papel do CPA e toda a dinâmica que ele acontece, a integração, a própria fala da professora Estela com relação a nós próprios, que vamos ter uma vida mais longa, né? Aqui, eu pelo menos mais 25, eu ficarei por aqui ainda, antes que alguma coisa me pegue, espero que não, né? E a gente precisa se inteirar, e quantas coisas vão mudar. Nós estamos falando de engenharia, agora tem a tal da indústria 4.0, que é toda agora na nuvem, e são novas concepções até de organização do trabalho, de organização de processo, e que nós temos que conviver com essa realidade. Então, acho que a autoavaliação, olhando para esse quadro do censo, e o censo ele é um dos registros importantes, ele é um elemento importante, até porque a nota do censo é um fator que, junto com o ENAD, né, junto com a visita local, ele nos coloca como o valor do CGC, né, dá a nota do curso. Esse é o ponto, de nós também termos preocupação, e eu vou importunar muito vocês, até porque é uma prerrogativa administrativa que eu tenho, eu não vou fugir dela, de pedir a vocês que vocês nos informem as informações corretas. Vou também repassar essa mesma cobrança para as direções, para que as direções me ajudem, até porque não tem como a gente perceber os 130 cursos, porque a informação vindo correta, quando o Zé me procurou logo no início do ano, cara, a gente vai perder 60 milhões, eu quase que caio da cadeira. Eu falei, não vamos perder. Comecei a mandar, conseguimos deixar de perder 40. Mas me dói muito. Com 17, 20 milhões, eu faria tanta coisa em 2017, mas tanta coisa, que me dói muito no coração. E porque, se você olhar depois as datas desses cursos que entregaram 15, 20 dias depois. Puxa vida, não podia ter antecipado. Mas, enfim,
Isso é passado, eu não me movo pelo passado, eu me movo pelo futuro. Eu acho que a gente tem agora que pensar para 2018 e não ter esses problemas de 2018. Mas isso aqui acho que é um ponto importante, é a gente ter esse número. E vocês também pilotam essa máquina como eu estou pilotando, como os outros estão pilotando, essa é uma responsabilidade que a gente precisa ter. Quando a gente hoje não forma um aluno e esse aluno passa calhendas, né, dentro da nossa instituição, nós estamos perdendo isso aqui. A gente fez um balanço, estou tentando tirar uma série de esqueletos do armário, a gente fez um balanço de alunos acima do período, aquele período de 1 mais metade, né, que é o que o nosso regimento geral estabelece. A gente tem na ordem de quase 3.000 alunos nessa condição. E que a gente tem que procurar uma saída. E a saída não vai ser simplesmente jubilar. A gente vai ter que buscar uma saída. Até porque eles também têm parte de culpa na questão, mas também nós também temos bastante, né? Então, a gente vai ter que buscar um caminho de como fazer uma transição bem madura, bem tranquila, para que a gente possa evitar que isso aconteça. E para os que estão em curso, começar a criar mecanismos para que a gente não perca a mão de novo e isso não aconteça para frente. E tudo isso também é avaliação, isso também é ter preocupação em gerenciar por resultados, que também é uma coisa que é importante, porque um aluno de medicina não formando, dos 90 que entram, nós estamos perdendo 57 mil. Um aluno de formação de professor, 8 mil. Não quero nem fazer comparação de valor, mas é uma perda. E sem contar a questão social e todos os outros fatores que tirando o lado mais baixo, mais vil, que é o dinheiro, tem o lado que é importante, o lado da pessoa que vai se desestimular, que vai isso, vai aquilo. E acho que esse é o papel do NDE, o papel nosso, da Prograde, o papel da coordenação e outras articulações que a gente está fazendo aqui nos centros de apoio que a gente está imaginando construir aí para evitar que esses problemas aconteçam. Queria aproveitar e fazer só um comentário final. Foi dito aí daquele problema do curso de farmácia, por exemplo, que teve que fazer aquela redução bem grande na carga horária. A academia tem que entender uma coisa: existem 2 tipos de avaliação. E a gente tem que bater nessa tecla. A qualitativa, a academia conhece muito bem. E, evidentemente, se você tiver uma grade curricular extremamente rica, o seu curso, ele tem que ser melhor avaliado. O nosso desafio é ter uma política institucional que não é fácil de conseguir. Nesse caso, até vou ter que citar nomes. A UFMG, há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, na época da professora Maria Lúcia Gazola, optou por trabalhar com todos os seus cursos com a matriz curricular mínima, porque ela é mais eficiente em termos de avaliação quantitativa, matriz orçamentária. O que significa isso? Que a gente pode melhorar nossas bibliotecas, a gente pode melhorar a nossa infraestrutura. A nossa universidade melhorou muito porque fez esse trabalho de casa, não só no curso de farmácia, em muitos cursos, mas ainda a gente tem muita coisa para melhorar no estudo da evasão. As pessoas têm que entender um pouquinho disso e verificar que a gente pode fazer a nossa parte. No Instituto de Arte, trabalho como avaliadora há 12 anos. E, assim, eu fico muito feliz de ter sido convidado para essa reunião e queria dar uma palavrinha, algumas sugestões, né? Porque, na verdade, há muito tempo eu tenho vontade de poder ajudar dentro de casa, nesse sentido, né? Chegou a hora, Pois é, tem algumas coisas que eu acho que ficam assim, muito evidentes na hora que a gente planeja e na hora que a gente conversa. Né? A primeira delas, assim, eu vou direto numa questão, uma pergunta que eu faria para a CPA e para todos os colegas, coordenadores e chefes de departamento. A primeira impressão que eu tenho é de que a gente poderia começar a pensar na universidade antes de criar uma cultura de avaliação, se não seria o caso da gente criar uma cultura
cultura de legislação. Eu vejo que tem algumas distorções, por exemplo, quando a gente pensa essa questão do que leva um aluno a escolher a UF. Eu tenho, os nossos alunos, eu dou aula no primeiro período, e eu vejo que eles já chegam, eles pesquisam, as escolas induzem os alunos a pesquisar IGC, CPC, eles estão de olho nessas coisas. Eles pesquisam efetivamente essas coisas, vão lá procurar números. E aí, se a universidade se importa com essa nota, com essa escolha, se não seria o caso da gente começar a tomar algumas ações estratégicas, né? E aí eu vejo que bacana, o trabalho com a CTA é incrível, né? Eu fui chefe de departamento há 3 anos, eu fuçava esses relatórios, são gráficos aqui, que a gente consegue identificar coisas, os respondentes, os professores, e ver em fatias de pizza, né? Como que essas respostas aconteceram, não precisa ficar lidando com um número. Para a gente que é na área visual é muito mais fácil lidar com, né, a pizza e as divisões que ela tem. E tem algumas distorções, por exemplo, né? A gente está lá com um instituto que está sendo ampliado. E todos os 7 cursos do instituto têm um formulário de avaliação do curso, o indicador de sala dos professores. É uma sala de professores que poderia servir para todo o instituto, e é uma sala que vai levar uma coisa que poderia ser um 5 para 1 em 7 cursos. Isso vai abaixar a nota de 7 cursos por falta de uma sala. E aí eu me pergunto, isso é culpa, né, do diretor do instituto, do coordenador? Não é. Talvez fosse o caso da CTA criar uma perna, uma representação de legislação. E essa questão também, a fala da coordenadora, né, o empenho do coordenador na hora da avaliação, que bacana, parabéns ali pelo empenho. Mas é a mesma pergunta que eu faria nesse sentido, assim, se o manual de avaliação do curso, ele não poderia ser um documento do cotidiano do curso ao longo do curso, e não só lá no momento né? Antes de entrar para a UF, eu trabalhei em particular, e esse sempre foi um argumento inequívoco. Olha, eu estou pedindo isso aqui, porque isso aqui vai alterar a nossa nota daqui para cá. Esse argumento que serve na particular, ele também pode servir para a universidade demandar verba para o próprio médico. Tá? E essa, quer dizer, em várias situações, né? Tem uma outra situação também que na universidade eu entendo por euforia, talvez, alguns colegas de dar visibilidade para aquela área de conhecimento, a gente criou um curso que não tem direito curricular e também não tem demanda de mercado. E aí, na hora, criamos isso, né? Ele passou pelos conselhos todos, foi criado, recebeu o aluno. A tendência é que ou esse curso pare de receber aluno que eles estão pesquisando no ensino médio, que vai ter a demanda, ou que eles entrem e eles se dispersem por outros cursos, né? Então, na nossa cultura da universidade, essa é uma coisa que em vários momentos assim, já apareceu como concretamente da falta que a gente tem de conhecer a legislação antes de ser avaliado por ela. Voltando lá no que a gente conversou no início, né? Essa questão, por exemplo, no curso de artes, a gente tem uma obra que está parada e que está atrapalhando muito a formação dos alunos. Os alunos não sabem que na hora daquela avaliação institucional ele também fala de infraestrutura, ele não fala só de professor. Não vai, né? Não é só o professor, ele está avaliando o projeto pedagógico e ele está avaliando a infraestrutura da universidade. Isso, antes de ser um tiro no pé, é uma coisa que pode subsidiar o coordenador a levar uma pró-reitoria e a pró-reitoria levar para um PDI, por exemplo, né? A mesma questão, quer dizer, eu vi que a gente ficou com 3 no PDI
A gente tem um PDI de 500 páginas na UF e muitas coisas são implementadas a partir do PDI. Mas eu tive uma experiência, e eu trago aqui para vocês, de ter acompanhado o prazo de sugestão para o PDI, de ter levado para a reunião de departamento, para os 2 cursos, as 2 pós-graduações que a gente temos ali vinculados aos professores do departamento, demanda para o PDI. Veja, a gente fez o trabalho todo, acompanhamos o prazo, levamos para a reunião de departamento, cada grupo fez a sua demanda, eu mandei o e-mail dentro do prazo, e aquilo caiu um buraco negro, a gente nem assim, ciente recebemos, um dia leremos, ou não vai dar para dessa vez, ou ficamos felizes com o seu erro, nada. Caiu ali realmente no buraco e a demanda toda ficou lá, né? Então, eu realmente fico satisfeito de ter dentro de casa um grupo interessado em estudar a avaliação, mas assim, a fala, quer dizer, tem um montão de coisas, isso tomaria muito tempo. Eu acho que, resumindo, né, a impressão que eu tenho e a sugestão que eu vejo é de, antes da avaliação, a gente começar a pensar em legislação e a partir de e até se fazer uma pergunta antes disso, né? Importa para a gente cumprir à risca o que o MEC recomenda? Isso tem valor para cada um de nós como professores do curso, para a universidade? Ou isso não vale? Eu trabalhei em particular como avaliador, eu avaliei sendo de particular pública e agora sendo de pública, né, eu já avaliei em diversas situações públicas e privadas. A gente sabe que essa é uma equação muito diferente. Uma particular fecha se ela tiver uma nota 2 num determinado curso, e a pública pode ser impedida de receber aluno no vestibular e ela continua com gente batendo na porta. E a gente tem uma cultura de décadas, né, de ensino público de qualidade no país. Então, eu acho que antes também da questão da avaliação, talvez fosse uma pergunta interessante fazer. Vale a pena para esse curso, para esse grupo, para esse instituto, lidar com o que o MEC recomenda e sugere? Se é o caso de lidar com isso, a gente não precisa seguir a risca. Eu tenho acompanhado muitas áreas que, a história da arte, por exemplo, recentemente está passando por isso. Para criar uma diretriz curricular, o INEP criou um fórum dos coordenadores dos 5 cursos que abriram no país. Eu avaliei 3 desses e todos eles estavam empenhados em levar colaborações do grupo de professores, e a diretriz vai sair e ela vai ser cumprida por um montão de particulares depois que não vão ter professor com carga horária disponível para pensar nesse tipo de coisa, né? Então, eu sinceramente acho que a gente podia ter um núcleo experimental de legislação que fosse ele não precisava, né, estar em todos os campos, mas que esse núcleo fosse até o coordenador que se interessasse, fosse um projeto piloto, sabe? E que a gente fosse, talvez, a médio e longo prazo, demonstrando que lidar com legislação pode dar um retorno, inclusive financeiro, né? De mais alunos entrando, mais alunos saindo e uma universidade mais feliz para todo mundo. Obrigado, adorei a mesa. Não, só para te responder, Ítalo, nós temos uma preocupação, assim também quando eu entrei lá, e eu fui coordenador, né? E fui coordenador quando o sistema era aquele sistema não era esse agora, era o anterior, né? Que aquilo eu paguei os pecados dessa e de umas 2 que eu vou ainda entrar. E ninguém nunca me disse o que fazer e o que era coordenador. Eu fui eleito lá, entrei de porta aberta e comecei a trabalhar. Então, uma coisa que isso, pensando nessa história que eu tive e nos problemas que eu tive, a gente está procurando montar um manual, né? Um manual de coordenação, onde a gente vai tentar disciplinar. Hoje, muitas outras instituições têm manuais, a gente está fazendo um benchmarking com várias, né?
Nós temos um regimento, que também é um instrumento que também disciplina uma série de coisas que fazemos. Tem essas diversas ações, a regulação que estabelece a avaliação institucional, existem os diversos instrumentos que o INEP tem para fazer visita. Então, hoje existe um arcabouço bem sólido, né, de elementos que podem constituir nesse manual, e a gente está fazendo umas minutas, a gente vai depois discutir com todos os coordenadores essa questão. E a intenção até é que isso depois, junto com o SEAD, que é a nossa coordenação de ensino à distância, a gente estabeleça até alguns cursos à distância para pessoas que queiram, né, se aventurar a ser coordenador, ou que já está coordenador e queira ter uma atualização do que de fato é o que faz o coordenador, qual o seu papel, como também o colegiado, como também os NDEs. Como também a gente quer discutir na questão da formação do colegiado e do NDE, o papel da coordenação e o papel do departamento, que hoje o departamento tutela muito a coordenação. Então, é um problema que a gente vai ter que buscar uma solução. O departamento tem uma tutela, né, porque hoje é competência do chefe de departamento, se você for ler estritamente o que está colocado, dele definir quem é o coordenador, dele definir quem é o NDE. E nem sempre, às vezes, essa pessoa escolhida tem perfil ou está em sintonia com a vibe lá daquela coordenação. Então, essas são coisas que a gente vai ter que colocar. E vai chegar a essa questão dessa cultura da avaliação. Eu acho que a cultura não pode também ser do nada. A gente tem que... Agora, temos que começar. Se a gente também não começar, nunca vai acontecer. Vai ser sempre um sonho. Então, acho que o motivo de estarmos aqui hoje é que a gente tem que dar um primeiro passo. Nem que seja um passinho muito pequeno. Nem que a gente nem saia do lugar. Faça só um balanço para frente, mas a gente já começou. É isso que a gente está querendo fazer hoje aqui. E, agora, com o objetivo de não parar. Eu acho que isso vai ser bom para todos nós. Porque se conseguirmos fazer isso bem feito, relaxa, descarrega a carga de todos nós, da coordenação, pensando aqui na farmácia, na coordenação, na direção, nos coordenadores, nos chefes de departamento, no NDE, nos colegas, nos docentes de uma maneira geral, porque, de certa maneira, todos estão, de alguma maneira, fazendo alguma coisa, contribuindo de alguma coisa. Acho que esse aqui é o ponto que a gente tem que olhar. Se não fizermos isso, como você falou, hoje, além de olhar para esses indicadores, né, olhar para essas revistas especializadas como o Guia do Estudante, por exemplo, que hoje, eu digo porque eu tive há 1 ano e meio um filho fazendo, e ele olhava para aquilo, ele ficava olhando, ele ficava. Existem vários colégios que fazem orientação vocacional, que ficam dizendo onde e tal. E agora, com o efeito SISU, você pode ir para escolher em outras praças, em outros lugares, não necessariamente na sua cidade. Então, esse quadro mudou. E se a gente não procurar entender, como eu falei, nós vamos ter problemas. E esses problemas se reverterão. Quanto a atender o que o MEC diz, eu, do ponto de vista, até um pouco pela minha formação, eu sou muito disciplinado. Por formação, né? Por essa formação meio de engenheiro que a gente é um pouco disciplinado. Eu acho que, não sei, se o MEC é o meu patrão, né, entre aspas, né, o nosso mantenedor, pensando numa lógica de... Ele estabelece as regras, eu acho que a gente tem que procurar ver, porque senão, como o Zé Márcio falou, existe a regra. Muitas instituições que são inteligentes, eu não diria esperta, porque esperta pode conotar uma coisa, né, vil, e não é o caso. A UFMG ela é muito inteligente. Eles botaram as regras do lado e se pautaram pelas regras. E se você fizer um histórico e olhar há 10 anos atrás o que era a UFMG e o que é a UFMG hoje, é um crescimento assustador. Assustador. Mas um crescimento muito sólido, porque se você
compara com outros indicadores que não sejam esses indicadores formais do MEC, como aquele RUF, aquele índice da Folha, ou aquele inglês lá, o QS, você vai ver o FMG entre as 10 melhores instituições brasileiras. O orçamento, ela é a quarta, está entre as 4 maiores universidades do Brasil. Porque eles conseguiram pegar a regra do jogo, botar a regra do jogo debaixo do braço e estão jogando com a regra do jogo. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, eu, sinceramente, eu acho que depois do tempo que a universidade pública não fechava o curso, mantinha sempre um dois por um longo tempo. A gente tem uma nova geração nas instituições, tá? A tendência é que realmente, cada vez mais, as pessoas que estão nessa geração, elas sejam também parecidas comigo com você, ou seja, disciplinadas, certo? Então, e ainda dados, um fato, tem cada vez menos recursos. Essa é uma coisa que eu acho que não vai durar. Senão a gente tirou 2, aí tirou 2 de novo, para manter por 10 anos. Não vai ser razoável. Se vocês entrarem hoje na página do SERES, que é a Secretaria de Regulação de Educação Superior, vocês vão olhem o nome de quem é o secretário e busquem saber quem é. Eu não vou dizer quem é, procurem. Ele deixou bem claro na última reunião do CONGRAD que a SERES ia fazer o papel de mantenedora e ela iria cobrar desempenho. O INEP nos avalia, mas quem define todo o sistema de avaliação, se tirou 2 ou tirou 1, se vai entrar naquele termo de ajuste, é a SERES. A SERES, até então, não sabia direito o que a SERES fazia, porque ela era um órgão do SESU que se transformou em secretaria. Então, passou um tempo que as pessoas não sabiam direito, né? O próprio INEP, às vezes, quando você ligava para o INEP, ele te mandava falar com o SESU, mas falou, mas SESU? Não, SESU não, é SERES. Eu estava tão acostumado, né? Agora não, está muito claro o que o SESU faz com esse atual secretário e o que a SERES faz. E o que eles esperam que nós façamos em termos das metas. Então, eu fico muito intranquilo quando alguém me diz o que fazer. Eu prefiro tomar uma decisão de caso pensado e buscar fazer. Mesmo que eu erre, depois eu procuro me acertar. Então, eu acho melhor, do meu ponto de vista, da gente aqui olhar e tomar uma decisão coletiva que represente a nossa cultura, que represente o nosso jeito UF de ser, do que alguém vem nos impor que nós temos que agir dessa ou daquela outra forma. Então, também é uma ação que a gente está aqui nesse sentido, de que é melhor que nos movamos de caso pensado ou que levemos um pedala-robinho para ir para frente. Eu não gosto, com a idade que pegar a robinha, eu não estou mais com vontade de levar pedala-robinho, não. Tá bom? Bem, então eu agradeço ao meu amigo Zé Márcio, né? Estamos juntos. E mensagem, né, para todos que não esqueçam, não da Calói, mas do nosso censo, das informações do censo. Obrigado, Zé. Eu passo agora a palavra à professora Luciana, né, para ela dar o segundo relato, né? Tivemos o primeiro relato da professora Josete, agora a gente vai passar para a professora Luciana, que também ambas recentemente foram avaliadas, né, pelo MEC, um numa área de empreendedorismo e administração, o outro de uma área mais de pesquisa e um pouco saúde também, né? Mistura um pouco o contexto. E também diferenças, né? Uma escola centenária, né? Um curso recente. Então, a ideia também até de fazer esse contraponto, né? De trazer não é dizer que um curso sem história, mas um curso que está fazendo a sua história com as pessoas. E já um curso que já tem uma tradição bem grande e com virtudes e com problemas, Então, a ideia dos dois cursos é para mostrar como é possível agir de forma proativa para ter sucesso. Luciana. Bom, meu nome é Luciana, estou como coordenadora atual lá do curso de farmácia. Está aqui também a professora Selma, que é a diretora da faculdade. Então, colocar um pouquinho do relato dessa nossa
experiência, assim, bem tranquila, assim, bem intensa. Foi praticamente 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio de ação em cima dessa visita. Só para contextualizar um pouco, o que aconteceu? Foi o resultado do ENAD de 2013, o resultado saiu em novembro de 2014. A gente tinha sido recém-eleita na coordenação de curso, então foi nosso kit enxoval, né? Entrar na coordenação em janeiro, já assinando o protocolo de compromisso junto ao MEC. Nós tivemos uma nota CPC 2, com ENAD 3, o que gerou esse protocolo de compromisso com o MEC, com a renovação do reconhecimento do curso, né, de bacharelado em farmácia. Esse protocolo de compromisso, eles foram 17 ações, né, solicitadas dentro das 3 dimensões, tendo o item de maior comprometimento a organização didático-pedagógica, que reflete um pouco, que daí já foi citado aqui, a questão da nossa matriz curricular, né, do nosso currículo, que na época era vigente, que era um currículo, a nossa carga horária mínima estabelecida para o curso de farmácia de 4.000 horas. Nós tínhamos um curso de 5.400 horas. Então, isso, o que estava acontecendo? Os alunos não estavam integralizando. A primeira turma que integralizou desse currículo, nós até participamos, né? A Selma como Paranin foi homenageada. Então, muito tempo depois, ficou muita gente nesse currículo. Era um currículo um pouco engessado, extremamente, né, demandoso, de 5.400, ou seja, o mínimo 4.000. Então, carga horária excessiva, falta de flexibilidade, muitos pré-requisitos, corre-requisitos, tudo. Na verdade, nós tínhamos uma diretriz curricular desde 2002, e se a gente fosse avaliar certinho a diretriz curricular com a atual matriz curricular, ela não estava muito condizente, vamos dizer assim. Então, pedia-se um curso generalista, a gente tinha várias habilitações embutidas num curso pseudo-generalista para ninguém perder carga horária. Vamos dizer assim, sinceramente, essa questão de você não querer abrir mão das suas áreas, né? O curso de farmácia é um curso extremamente complexo, você tem várias áreas, são mais de 72, quase 80 áreas de atuação no farmacêutico. Então, para a gente conseguir colocar tudo isso num curso de 10 semestres, é complicado. Então, toda essa insatisfação dos alunos, fora a questão que não tinha assim, uma cultura da importância do ENAD. Então, os alunos não tinham a menor noção, isso a gente sente, a gente está fazendo um trabalho, porque nós faremos o ENAD esse ano, por acaso, né? Então, não se sabe ainda qual a importância, agora depois da visita começou a ter alguma luz em relação a isso, de qual é a consequência de uma avaliação, qual a consequência de uma nota ENAD para o próprio diploma, ou seja, o valor do diploma dele no mercado, que está indo por água abaixo, é a questão nossa também, como parte UF, então, dessa questão do orgulho, do respeito e de honrar o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui, a gente tem que minimamente honrar nosso trabalho e lutar pela nossa casa. Então, toda essa insatisfação dos alunos, na época a gente não tinha nem diretório acadêmico mais. Então, notava-se uma certa descrença nisso tudo, no todo o processo. Do tipo, eu reclamo, não acontece nada, o aluno falar e não falar dá na mesma, então para que diretório acadêmico? Então, na verdade, nós tivemos que a faculdade é centenária, né? Aqui eu coloquei que surgiu com essa nota inúmeras dúvidas, né? Ninguém sabia por onde ir, a gente tinha acabado de entrar na coordenação, a direção alguns meses depois entrou, né? A gente entrou em janeiro, a direção em junho. Então, era um grupo totalmente novo, respeitando todo o trabalho que foi feito até então. A gente nunca pode, né, negligenciar aquilo que foi feito, mas a respeito, ela está falando assim, não, porque depois eu vou contar algumas questões. A gente não tinha, igual a questão do empreendedorismo falou das pastas, nós chegamos na coordenação sem uma pasta de aluno, porque algumas gestões, né, anteriores pediu para jogar fora tudo, para abrir vaga, para colocar computador para os alunos utilizarem à vontade. Então, a gente tinha um documento, uma pasta de aluno, não tinha uma pasta de docente, nós tivemos que criar isso do zero nesse tempo até o MEC vir. E aí nós... que falava mal do curso, que incentivava os alunos a
não levar a sério a ENAGE. Então, foi toda uma mudança de conceito. Acho que nós nunca fizemos tantas reuniões em tão pouco tempo. Era reunião com a aluna, reunião com a professora, era reunião... Então, sempre essa questão da conscientização e de resgatar esse amor e resgatar esse respeito, a respeito à sua formação, respeito à universidade que está te acolhendo e também o papel dele como um agente integrador e também resolutivo. Porque às vezes o pessoal chega, estou reclamando disso. Quantas vezes você foi a um colegiado? Quantas vezes você participou de um diretório? Quantas vezes você... Então, assim, é muito fácil reclamar no corredor. Mas quantas pessoas estão efetivamente dispostas a abrir mão de um certo tempo e lutar por aquilo? Então, isso foi um trabalho que nós fizemos em conjunto. O curso, só para vocês terem uma noção, nós temos 18 departamentos vinculados ao nosso curso, 3 da unidade, 15 externos. Nós temos aproximadamente 150 professores no curso. Então, imagina criar 150 pastas. E o mais difícil, solicitar esses documentos e receber. E não é só pedir, porque pedir é fácil. Você pega, manda um e-mail, acabou. E isso nós tivemos muito problema, porque a gente pedia, nós contamos com uma força-tarefa muito grande, né? O que eu vou colocar aqui, que é a união com coordenação, direção, chefia de departamento, principalmente a direção com a coordenação, porque daí a direção tem uma certa autonomia com a chefia de departamento, coisa que o coordenador não tem nada, né? 5 minutos, rapidinho, prometo. Então, isso foi essencial. Isso aqui são algumas fotos das reuniões. Daqui são os professores dos departamentos externos, reuniões do NDE. Nós tivemos reuniões de 4, 5 horas quinzenais e efetivos, porque não tinha uma reunião que não saiu uma resolução. Assim, algo... Então, essa questão foi muito difícil. O Dropbox, todo mundo trabalhava à noite com o Dropbox interligado, que modificava, todo mundo recebia a resolução. Então, foi montada uma força-tarefa, pensando no quê? Única e exclusivamente no curso, na formação dos alunos. Então, nossa primeira ação foi um esforço em termos uma ação conjunta. Reunir pares, ver as pessoas que acreditavam, que lutariam por isso e tentar agregá-los. Não foi fácil. Eu não preciso dizer a quantidade de dedos na cara que a gente levou em várias reuniões, quantidade de falta de educação, respeito, etc. e tal, mas muita gente se mobilizou. Então, a gente se focava nessas pessoas e isso minimizava um pouco as contras, né, argumentos. Então, só para vocês terem uma noção, e daí entra muito na fala que foi falada aqui, bonito, 5 horas da tarde, no que foi falado aqui, nessa questão da cultura de uma avaliação constante, porque isso caiu como uma bomba assim, para a gente. Nós não tínhamos, por exemplo, nós tínhamos um NDE que tinha suas ações, mas muito espaçadas e nada muito efetivo. Então, o regulamento do NDE foi remodificado, porque muito estava indo de encontro com uma resolução maior, então nós tivemos que rever o regulamento do NDE, uma nova composição do NDE, convidando as pessoas e chamando e tentando para que eles se prontificassem nas suas reuniões de departamento, tipo, eu quero ser membro de NDE. Então, para a gente ter um núcleo bem estruturado e bem representativo, nós tivemos membros de todos os institutos vinculados ao curso. O CPA, a comissão, a CAL, que nós não tínhamos, e depois de conversar uma tarde inteira lá na CPA para entender todo o processo, a CAL também foi reestruturada, foi feito um novo boletim de serviço com novos membros. Nós não tínhamos, por exemplo, regulamento de estágio do curso, e para a gente o estágio é obrigatório, 20% do curso tem que ser de estágio. Então, nós temos essa obrigatoriedade e não tínhamos um regulamento de estágio. Então, isso foi um trabalho muito árduo com a divisão de estágio da UF também. Atualização dos regimentos de TCC, que também é obrigatório para curso de farmácia. Adequação dos laboratórios de biossegurança, aí entra uma questão importantíssima da direção também, porque essa questão da infraestrutura, então, de montar uma comissão de biossegurança e ser cobrada, etc. e tal. E aprovação da matriz curricular nova, que
de 5.400 passou para 4.577. Aqui, só para passar rapidamente, porque já estou vendo o tempinho ali, esse daqui são os cartazes que a gente colocou em todas as portas das salas de aula, do tipo, você será escutado. Então, aqui fala o que é o SAI, convida a participação, coloca os links, isso foi colocado nas portas das salas de aulas, foi enviado por e-mail para os alunos, foi colocado no IDUF, né, no recado do curso, e nós enviamos também para o diretório acadêmico para aquelas questões de comunicação interna deles, Facebook, tem aqueles Facebook fechado, etc. e tal, e pedimos ampla divulgação. E dentro da CAL a gente estabeleceu metas, então no próximo semestre seria aumentar 15% a participação, no outro 25%, 30%. Então, por enquanto, a gente tem cumprido essas metas e a gente espera aumentar. Esse daqui é só um exemplo do folder, do banner que está na faculdade. Ele foi impresso e está disponível para todos os alunos verem no corredor. Então, esse daqui são as metas que nós queremos atingir, se nós atingimos ou não. E aqui estão todas as avaliações por departamentos. Nós começamos com os nossos departamentos, né, da unidade. Aqui tem, por exemplo, departamento MAF, MBO, MTC. Então, todos os resultados das avaliações foram estudadas, foram aqui colocadas em formas de gráficos, etc. e tal. Esses resultados foram enviados aos chefias dos departamentos e solicitando que as chefias devolvam com uma explicação, uma justificativa, uma consideração acerca desses resultados. Então, para que também venha essa questão de ter uma estrutura bem montada dessa avaliação, e não ser só uma cobrança de um coordenador frente a um professor. Então, isso está muito claro, está nos corredores da faculdade. Já deu. Só mais mostrar rapidinho. Só para a questão, o que a avaliação resultou para a gente. Primeiro, buscar a união entre os pares, visando exclusivamente o curso, formação dos alunos IUF, independente se eu vou com a cara da pessoa ou não vou, se eu tenho questões políticas, etc. e tal. Momento de reflexão intenso, de análise, busca de conhecimento e embasamento entre a questão da legislação. Nós participamos de várias reuniões sobre as diretrizes curriculares do curso de farmácia no Conselho Regional de Farmácia. Está tendo uma nova votação de diretriz, nós participamos como representantes do Estado do Rio de Janeiro. Então, entrar em contato com todas as esferas que têm envolvimento com o curso. A união da coordenação com a direção, que é essencial, porque não tem como a coordenação fazer tudo sozinho. Tem que fazer com a direção, com as chefias de departamento, buscar forças. Ação conjunta com o diretório e incentivar a participação dos alunos para eles serem agentes ativos e não simplesmente reclamar no corredor e não participar e não entender o mecanismo, porque é fácil reclamar sem entender o mecanismo e como tudo funciona. Consultas constantes à Prograde, divisão de estágio, coitado, acho que o Marcelo arrepiava toda vez que eu ligava, né, Marcelo? Marcelo, estou com dúvida nisso, etc. e tal, que eu já agradeço de antemão. Divisão de estágio, o DAE, o Gilmar, CAEG, CPA, o PROIAC, que revisou o nosso projeto pedagógico. Então, na verdade, a gente tem que montar uma estrutura de ajuda com pessoas que realmente vão agregar. Comunicação com curso, daí entra uma questão que eu acho importante, essa comunicação nossa interna dentro da UF. Tanto os cursos que estão sendo avaliados ou serão avaliados, quanto os próprios professores que são avaliadores do INEP, para nos ajudar também nisso, porque quando chega uma avaliação, a gente está perdido. Eu nunca tinha participado. Então, se a gente utilizar os nossos recursos próprios para nos ajudar, eu acho que isso só fortalece a UF e todos nós. E uma coisa importante também, que toda essa avaliação, ele nos dá a possibilidade de mapear as nossas situações, nossas realidades, para subsidiar planejamento estratégico da unidade e coordenação de curso. Então, você consegue enxergar o seu curso, você consegue enxergar, por exemplo, várias coisas que aconteceram, a gente não tinha a menor noção, que não tinha regulamento disso, não tinha regulamento daquilo, as coisas iam andando e ficava a bel prazer. As dificuldades que nós sentimos, falta de comprometimento de alguns pares, né? Entrega de documentação comprobatória, adequação das referências bibliográficas, que era uma coisa simples, cada professor poderia fazer. Na avaliação, esse item de referências, como com nota 1.
Porque eles não foram nem à biblioteca, porque aquele mínimo de 3 referências básicas e 2 complementares, alguns professores não fizeram. Então, por mais que houvesse uma cobrança, alguns a gente não vai conseguir mudar, né? Então, só mais 2 slides, prometo. Não, esse é o último. Desafios próximos à avaliação em loco. A preparação das pastas, como a professora de empreendedorismo Joyce mostrou, nós preparamos pastas de cada item do instrumento de avaliação. Tem o item 1.1. Então, qual é o item? Quais são os critérios? Então, a gente colocava o item, a pasta 1.1. Os documentos que nós vamos entregar aos avaliadores são esses. Então, cada item tinha uma pasta separada. Tinha um auditório de pastas, né? Então, a dúvida, está correto? É suficiente? Tem outros documentos que talvez sejam mais eficazes para a gente colocar nessa pasta, que a nossa nota, igual tipo, a gente preencheu de uma forma, poderia ter preenchido de forma diferente. Então, essa insegurança, essa falta de experiência é o que a gente pode aqui. Hoje, a gente montar essa, né, com essa importante ação da Prograde, da divisão de avaliação, montar essa estrutura interna para a gente se ajudar. O que a gente contou? Né, num dos fóruns de diretores, a professora Selma até falou, olha, tem uma professora que é docente da UF, que é do curso de Química, por exemplo, que é avaliadora do INEP. Então, 15 dias antes da visita, ela foi lá à faculdade, nós mostramos todas as pastas e todos os documentos. Então, ela falou, não, acho que isso está legal, isso daqui você pode colocar um outro documento. Nós tivemos ainda 15 dias para essas sugestões a mais, a gente correr atrás. Só que isso tivesse sido feito desde o começo, talvez facilitaria muito, né? Então, para ela dar uma olhada. Agora, o desafio pós, né? Que foi o que foi falado aqui. Manter a cultura de avaliação constante do curso e melhorias necessárias, que é aquela questão de criar uma cultura de excelência e autoavaliação e não esperar necessidade de mudança. Então, para que a gente vai esperar uma nota ruim? Para olhar para o nosso curso, será que a gente só dá valor à formação dos nossos alunos se o MEC apontar que a nossa nota está baixa? Ou a gente tem que criar isso, ser implícito, que a gente tem que ter uma cultura de avaliação constante e não necessariamente ficar esperando isso, porque, na verdade, nós somos uma instituição de excelência, a gente precisa manter essa cultura. Então, esse é um desafio que a gente está tendo agora, a visita foi agora em setembro, então está bem recente, foi final de setembro, né, praticamente começo de outubro. Então, por exemplo, no colegiado, esses itens que não foram avaliados, nós tivemos, nossa nota final foi 4, saindo de um 2, a gente, né, lógico que a gente trabalha para o 5, mas 4, com toda a dificuldade que nós tivemos de um curso centenário, a gente considera adequado. Nós tivemos um item com a nota 1, que foi referência bibliográfica, por exemplo. E aqui, na época da visita, eu mostrei para os avaliadores, eu tinha pelo menos 4 e-mails. Não só o primeiro, mas os outros cobrando e falando da importância, etc. e tal. Porque então, eles nem chegaram aí à biblioteca, porque no próprio formulário 13... Os professores estão atualizados e menos. Não preencheram. Ó, nós tivemos um ajuste curricular. Você viu um absurdo Mas já, a gente tinha alguns formulários que tinham 2 obrigatórias competentes, né? Aí tinham 15 complementares. Aí as 2 obrigatórias não existiam na biblioteca, mas as 15 complementares, algumas bem recentes, inclusive, tinham 16 exemplares, 15 exemplares, era super a gente está Tiro no pé. Se fosse avaliar, por exemplo, assim, isso tudo foi mandado e-mail com as resoluções, com tudo. Todos os anexos mostrando as resoluções da UF, do MEC, do INEP, etc. e tal, colocando à disposição a coordenação para ajudar, a biblioteca, etc. e tal. Só que eram tantas frentes de ações que a gente falou, bom, então, essa parte o professor pode fazer a dele. Por mais que a gente cobrasse muito, infelizmente, uma coisa muito simples não foi feita. Eles falaram, daí eu falei, não, mas muitos departamentos resolveram. Aí eles falaram, 100%? Não. Então, se não é 100%, a gente não vai nem para a biblioteca.
Então, é uma ação, seria simples, que não demandaria muita coisa, era sentar e em 1 hora você faz isso. E, infelizmente, a gente não teve toda essa questão, porque eles estavam tão preocupados em atender a nossa questão de documento, etc. e tal, que é muita coisa. É muita coisa. Quantas respostas eu falava assim, alguns professores, eu não vou deixar de ver um artigo aqui da minha pesquisa para fazer isso para coordenação, porque não me importa. Eles estavam muito ocupados com fornecendo direto. E para diversos professores, fomos nós que entramos no ar, fomos nós que entramos na internet para pegar o comprovante e os certificados, para vários docentes, nem isso. Então, não é assim, coitados, não deu tempo, estavam preparando as suas próprias partes. Não é verdade. Para pelo menos para 30% dos professores, foram os nossos funcionários que entraram na internet para demonstrar as partes. Era o caso de considerar isso avaliação da progressão funcional. Você não preencheu. Você não ganhou uma estrelinha. Isso aqui é a mesma coisa, não está mais lá em cima. É a mesma coisa do aluno boicotar a NAD. É a mesma coisa. É o descomprometimento. Se o aluno não acontece nada, isso acontece. Não, o curso conosco não acontece nada. Não, eu escutei isso. Nós somos federais. Qual é o mecanismo que, por exemplo, se fosse um professor, vamos supor que fossem professores exclusivos da farmácia, o que a CELMA podia fazer? Sim. Três chefes de departamento dentro da sala. Sim, mas se a pessoa se recusar, se você não tiver mecanismos administrativos, né? É um contrassenso que a gente vive hoje. Tem. O chefe de departamento pode fazer uma advertência, o diretor de unidade pode. Nós tivemos uma chefia de departamento que foi bem proativa, que mandou e-mail para os seus professores que não estavam dando os seus documentos e falou, olha, segundo a resolução, etc. e tal, o não atendimento, a chefia de departamento pode acarretar em isso, né? E foi assim, foi uma que fez isso. Foi o departamento que mandou. Sim, é só que esse cara vai virar leproso o resto da vida. Em algum momento a gente vai ter que ser leproso. Mas foi um e os Eu concordo com você. Não, eu concordo com você. A minha observação nesse sentido é a seguinte, como esses mecanismos de governança são tão frágeis dentro da instituição. Porque você parar meia hora, 2 horas, quiçá uma manhã, para você atualizar, olha só, não dá para ser uma manhã. Se essa pessoa for muito, ela ficar fazendo e desfazendo. Se ela ficar fazendo e desfazendo, ela leva uma manhã. Mas se ela só fizer, a documentação que é solicitada, ou ele pegar uma emenda que ele é o docente, que ele conhece, e ele não atualizar, colocar as 3.3, e ele não saber que na biblioteca qual está atrelado, aquelas coisas não tem. Foi muito estranho que esse caso da farmácia, a criação foi dia 9 de setembro, se não me engano. É isso. Eu faço parte da parte de aquisição do material fotográfico. Então, nós ficamos em contato o tempo todo, e os pedidos de vocês chegaram em 2015. Em 2015, nós não tivemos verba nenhuma para compra de nada. A última verba que nós tivemos foi em 2014. Quando chegou a verba agora, em 2016, foi no meio do ano. Então, nós agilizamos para comprar esse material da farmácia, que foi pedido em 2015, mas foi atendido em 2016, justamente porque a gente sabia que ia ser avaliado, entendeu? Então, a nossa preocupação, inclusive, para tombar os livros foram já tombados, a biblioteca agilizou para justamente ter o mínimo necessário para quando a visita chegasse, pudesse mostrar o material. Porque também a planilha nos foi enviada em 2015, se eu não me engano, no meio de 2015. Ia ser avaliado logo em 2016. É isso também que eu acho que até uma parte, né? E como o nosso orçamento, ele é assim, se eu receber a planilha de vocês de solicitação em 2015, eu só vou poder comprar porque o orçamento só sai no financeiro, só sai no meio do ano. Então eu só vou comprar em 2016. Então foi esse. Aí eu tô dizendo assim, a frustração da Sônia, da farmácia, quando eu liguei
para ela, como é que foi a avaliação? Márcia, eles nem vieram na biblioteca. Quer dizer, entendeu? Então foi assim, eu estava assim, claro, só pela biblioteca, mas eu vi assim, o empenho que vocês fizeram, né? A preocupação com a avaliação, e foi uma frustração, porque eles nem vieram na biblioteca. Foi uma questão que dependia porque eles não colocaram o mínimo necessário. Agora, essa questão aí, realmente, o cidadão todo. E aí eles tiraram nota lá. Vocês estão colocando a história de ir à biblioteca. Provavelmente essa biblioteca tivesse acesso ao acesso site. Provavelmente. Eu acho que sim. Talvez Aqui só para a gente falar, eu acho que o grande desafio, que eu acho que pode ser feita uma ação integrada junto com a Prograde, com todos que estão aqui, é como a gente manter esse comprometimento com os cursos sem a visita iminente do MEC. Então, como a gente criar uma cultura de excelência, né, para que... Não, visando sempre, é uma constante, assim como outros cursos, outras faculdades, é uma autoavaliação constante, porque senão vai ficar sempre aquela coisa, vamos cuidar dessa bomba que está estourando. Para que isso? Se o nosso resultado final não é só responder o MEC, mas sim formar com excelência os nossos alunos. E a gente precisa ter um cuidado diário para isso. Então, quais são as ferramentas que podem ser criadas para que dê respaldo, tanto para a coordenação, para a direção, para a chefia, para a Prograde, para que a gente faça uma ação integrada, para que cada um ajude e a gente forme uma barreira de ação efetiva. Porque se cada um fizer isso separadamente, vai ser muito frágil em todos os sentidos. Então, seria isso. E essa aqui é uma fotinha que a gente sempre coloca nas apresentações para mostrar para os alunos, para os professores, para nós mesmos, assim, quanta coisa está envolvida. Né? Quantas pessoas, quantos programas, quantas vidas. Então, que a união, esses aqui são os 2 secretários da coordenação, nossos amores. Então, aqui nós temos tanta coisa para criar. Tem uma empresa júnior que está começando a se consolidar, procurando o CNPJ. A gente tem tanto para crescer, mesmo sendo centenário, a gente tem tanto a se reinventar, que a gente precisa se dedicar e lutar por isso. Então, é que a gente pede para que todos lutem lá conosco em prol dessa sociedade, que é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Então, essa é a nossa experiência. Eu poderia falar um dia inteiro, que eu falo para caramba, e tem coisa para caramba, eu falo caramba, né, de coisa feia. E tem muita coisa para ser falado, né? Foi muito intenso. Então, depois também nós estamos à disposição para conversar, etc. e tal. Mas cada um desses itens foram desdobramentos imensos, assim, dá para montar um livro desse período interessante. Mas agradeço o convite, fico muito honrada e fico muito feliz de ter participado e aprendido tanto aqui hoje. Obrigada. Professora, obrigado aí. Mas, assim, o que eu gostaria de falar, além de tudo, né, que o professor vai encerrar aqui, mas é que, principalmente para os avaliadores que vieram aqui, eu queria agradecer a vocês e a importância de vocês terem vindo aqui é dupla, né? Para nós da Prograde, poder aproveitar a expertise de vocês, porque vocês estão lá fora, vocês estão vendo o que está acontecendo lá fora, porque nós outros que estamos aqui dentro, às vezes, quem não está dentro de uma particular, quem não está vendo uma outra federal, quem não está vendo uma estadual que participa do sistema, não conhece e não às vezes só fica olhando para o próprio umbigo. E para a avaliação, a gente precisa olhar para fora. A avaliação, ela inevitavelmente é uma comparação, né? Quer dizer, você para avaliar, você tem que comparar com alguma coisa, nem que seja uma ideia, nem que seja um... Então, é por aí. E a gente... O projeto, como o professor José Rodrigues falou, e já todos falaram aqui, a ideia é que a gente construa um mecanismo em que a gente possa, junto com a Prograde, junto com a CPA, junto com a SCAL, junto com as coordenações, mas é uma coisa por adesão. Então, a gente gostaria que vocês participassem desse projeto. Então, a gente tem aí uma programação a ser feita, né, uma coisa por adesão, vocês vão participar, e formar talvez um grupo de trabalho, para que a gente tenha uma proposta. Várias coisas que aqui foram ditas, né, que foram ditas por vocês e foram ditas aqui por vários que falaram, são coisas válidas, né?
se são os instrumentos do INEP, eles são importantes, mas não são só eles, tem outras coisas que são importantes, mas também, será que a gente vai deixar de mão o que o INEP manda? Eu acho que a gente tem que agregar. Na verdade, a avaliação, eu sempre digo, quando eu vou falar, orientar algum curso lá, fazer o apoio que a gente dá lá, é que uma coisa é a nota do ENAD, a gente tem que se empenhar para tirar uma nota do ENAD, desculpa, do ENAD também, mas na nota da avaliação. Outra coisa é a gente saber que o defeito, que a gente tem um problema e que a gente precisa atuar no problema. Então, muitas vezes isso acontece, esse dilema acontece na hora de impugnar um relatório. Vale a pena impugnar o relatório? Não vale? Vamos impugnar, eu posso ter uma nota melhor, posso não ter uma nota melhor. Eu apresentei uma situação, como o professor Zé Márcio explicou, e vários aqui, mais favorável para eu obter um resultado melhor, mas, no final, não basta. Você pode até ter conseguido um resultado bom com o ENAD. Isso é bom para nós, é bom para a visibilidade do curso, é bom para o aluno que vai fazer o SISU, que aparece lá o conceito do curso no SISU para ele. Isso é bom para nós, de alguma forma, mas é muito melhor que a gente seja bastante autocrítico. Por isso a autoavaliação, por isso aplicar. Eu sempre oriento que a gente aplique o instrumento antes da avaliação, que a gente sempre faça isso, crie uma rotina de fazer isso, mas não com um olhar... Sim, com aquele parâmetro, mas não com um olhar interno, mas com um olhar externo. Que sejamos rigorosos, né, conosco mesmo. Se nós formos rigorosos conosco, ótimo. Então, é mais ou menos isso. Se a gente quer construir isso, o tema do projeto, na verdade, e buscar junto com vocês essa parceria para que vocês nos tragam também essas experiências de fora, para que a gente consiga, junto com a CPA, junto com todo mundo, construir um projeto que seja institucionalizado para os cursos, né, visando agregar os sinais, né, nessa história toda. Enfim, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Vou passar aqui para o professor Jair Rodrigues. Parabenizar o trabalho do Marcelo e do Pedro, que conseguiram formalizar isso. Fico muito feliz, né, em estar... Daniel, sim, Nelma, Cíntia, né? Eu fui muito bem acolhido lá na Prograde, estou muito feliz de estar lá, né? E vou sair, quando sair, vou sair com muita pena, mas faz parte é um processo, né? Um ciclo, e quando começa também tem um dia que termina, mas vou sair bastante triste, porque é um lugar que eu hoje tenho como meu também. Agradecer Virgínia, agradecer Marilene, agradecer Luciana, Josi, que vieram aqui, Zé Márcio, que está lá ainda, que acho que vieram a brilhantar aí nosso dia, a nossa tarde, né? A UniTV, que está dando um apoio aqui a gente, né? O que eu saio daqui hoje, né? O que acho que a gente sai daqui hoje? Primeiro, a gente precisa, Virgínia, fazer um encontro das causas, né? Eu acho que depois a gente precisa coordenar um esforço. Eu já desde já me coloco à sua disposição para ajudá-la. Eu acho que, como meta desse encontro, de estabelecermos um protocolo comum, que nada impede que uma ou outra CAU coloque mais alguma coisa, mas se nós estabelecêssemos um protocolo comum, acho que seria um avanço do ponto de vista institucional bem grande. Então, eu fico aí à sua disposição, fica eu, Marcelo e a equipe à sua disposição para a gente poder ajudá-la em cima disso. Peço encarecidamente um favor à professora Selma, que via fórum, que se ela pudesse abrir um espaço para a professora Virgínia, e eu posso até acompanhá-la, se ela assim quiser, da gente poder, para os outros, os não 23, né, os que não conseguiram, para que a gente possa ter as 41 CAUs consolidadas. Então, eu gostaria de pedir esse favor à senhora. Na verdade, eu já ia me sugerir mais uma coisa, que essa reunião das CAUs, envolvesse os diretores. Tá bom. Porque, assim, eu acho que as comissões, sem o apoio da direção, vão estar sempre frágeis, porque não existe nenhuma relação de hierarquia. Que bom. Com certeza. Quem vai ser o próximo Seria bom. O próximo fórum eu acho que não dá, porque já está com muita coisa, mas talvez o de janeiro a gente consiga chamar para o Outra questão que sai daqui também é que a gente vai precisar, o Marcelo vai depois procurá-los, a gente vai precisar montar uma comissão, porque a gente está querendo não parar aqui.
começar a ter fatos efetivos. E esses fatos efetivos é, de fato, constituir uma comissão que pense esse sistema de avaliação, desse autoavaliação nossa. A ideia era que pudéssemos montar uma instrução de serviço, disciplinando como é que essas atividades possam ocorrer, para que daqui a, sei lá, 3, 4 anos de novo, não mais a Luciana, né, mas uma sucessora da Luciana não esteja... Já começou a campanha para você. Vai ficar de eterno lá? Então, para daqui a alguns anos, o retorno do recredenciamento, quem esteja lá, ou você, um ou outro colega, não passe pelas mesmas dificuldades. Que seja um processo mais natural. Né? Então, a ideia dessa instrução é de pegar, por exemplo, os instrumentos que o INEP tem. A gente não pode fugir, né? Naquela pergunta que o Ítalo fez. Vamos atender o INEP? Vamos atender o INEP, mas a gente pode fazer mais, a gente pode fazer outras coisas. Porque a UF tem algumas peculiaridades, como todas as instituições têm as suas peculiaridades. A gente pode procurar essas peculiaridades. Aqui, nessa gestão que a gente está fazendo na Prograde, eu tenho 3 grandes desafios. Um é sucesso acadêmico. Essa coisa que o Zé Márcio colocou aqui, da quantidade de gente que não se forma. Né? Eu acho que nós estamos na ordem de cada 10 que entram, só 6 saem. Esse é o número mais ou menos, né, que a gente tem. Então, 4 a gente perde. É muito para uma instituição pública, num país pobre como o nosso. Isso me incomoda demais da conta. Sim, e desigual, e também um pouco, se a gente comparar por alguns indicadores, pobre não só no sentido financeiro, por uma série de fatores, que até esse pobre pode se entender também pela desigualdade, pelos problemas de acesso. Né? Nós estamos hoje com uma dificuldade enorme, que 50% dos nossos alunos hoje entram por cotas. E hoje nós estamos com dificuldade de retê-los. Né? Numa situação que não foi a situação, por exemplo, de Reúne, que é uma situação de quase pleno recursos. Nós não temos mais. Então, quando a gente perde um aluno, seja ele por qual motivo, é muito dolorido. Né? E quando a gente consegue só ter eficiência de 60%, é muito chato. Eu, pelo menos, não sei a vocês, me incomoda demais. Demais. Professor, uma coisa que me preocupa. O senhor falou que seria interessante até a gente ampliar o número de vagas para isso, porque o ingresso gera... Não ampliar, mas usar o mecanismo do TRM como o mecanismo de reposição. Se a gente pegar, lembrando daquele número que o Zé Márcio colocou aqui, para cada aluno, sim, não, diplomar mais também, mas para cada aluno que a gente hoje, que evade da UF, se eu reponho um aluno no lugar, eu recebo. Certo, mas o que me preocupa é que algumas escolas como a minha, a infraestrutura para dar suporte a esses alunos, o que a gente tem lá, já está muito difícil. Sim, mas a gente precisa buscar a solução para isso. Né? E a solução ela vai vir a partir de recursos. Senão a gente vai ficar numa situação de que nós, igual aquele tal do efeito Toshines, a gente nunca vai saber se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. Porque a gente não vai saber, eu não vou poder porque eu não tenho infraestrutura. Se a gente não der um passo, a infraestrutura só vai poder vir a partir do momento que a gente se organiza e se estrutura. Temos projetos lá na Prograde nessa linha de procurar a infraestrutura, que não depende apenas da UF, mas a UF pode estabelecer um plano, que é isso que a gente está fazendo. Mas, do outro lado, se a gente nos mantermos com o grau de evasão que nós temos hoje, nós não conseguimos sustentar o nosso discurso que a gente precisa de mais recursos. Eu entendo a situação. Eu entendo a penúria de alguns cursos, eu entendo a situação precária de alguns cursos. Mas é um problema que a gente tem que olhar, que também, por outro lado, quem está de fora nos vendo, ele não tem muita clemência nesse sentido. Porque vamos supor que os professores todos tivessem preenchido os formulários 13 de maneira correta, mas os livros não tivessem lá. Nós seríamos punidos, não seríamos? Bem, essa punição
Como nós não poderíamos ser punidos? Se nós comprássemos os livros. Para comprar os livros, precisamos de dinheiro. Quem nos dá dinheiro é o MEC. O mesmo MEC que não nos dá dinheiro, ele nos pune. É um sistema louco, mas é um sistema que nós temos que conviver com ele. E nós temos que, a partir dele, procurar soluções. Porque não é outro sistema que a gente vive, é nesse. Então, só para consolidar, a ideia que eu vou pedir para o Marcelo é de constituir uma comissão para a gente pensar nesse sistema, para que, quem sabe, antes do final do ano ou no início do ano que vem, nós possamos estar aqui de novo apresentando, espero com mais pessoas, apresentando como será o nosso processo de autoavaliação, para que essa pergunta final da professora Luciana e essa proposta que ela fez de integração, de fato aconteça. Para que a gente não fique preocupado com o nosso aluno só quando a gente tira 2. A gente tem que ter preocupação com o nosso aluno sempre. Que aí é o segundo objetivo dessa minha administração, que é a universidade centrada no aluno. Focada nesse que é o nosso principal produto, nossa principal essência. E a terceira coisa é a excelência acadêmica, porque a gente não pode fugir disso, porque é a excelência acadêmica que o Ítalo coloca, que os alunos hoje de ensino médio estão buscando. Porque decidir fazer farmácia, fazer processos administrativos, fazer artes, fazer física, fazer engenharia, com 18 anos é muito difícil. É uma responsabilidade muito dura que a gente coloca na mão desses nossos jovens, que é uma decisão que muda completamente a lógica, que a psique do engenheiro é uma, a psique do outro é outra. Você até molda a pessoa. É só dar uma olhada. Eu estou tendo essa oportunidade. Eu vivia que nem rato de laboratório na escola de engenharia e achava que o meu mundo era aquilo. Quando eu vim agora para a reitoria, eu olhei para essa diversidade e como é legal e como é interessante essa diversidade. Então, é difícil. Então, a gente precisa sair daqui com essa proposta que o Marcelo vai colocar. Eu espero contar com o apoio de vocês. Isso vai estar integrado com uma série de outras coisas, por isso que a Cláudia foi convidada, porque a gente quer integrar isso com outros projetos dentro da universidade, e me coloco à disposição da CPA para apoiar nessa avanço da constituição das CAUs, como também da constituição de um protocolo de conduta para que as CAUs possam aplicar, e a gente pode até, de maneira conjunta, determinar uma ordem de serviço para que isso tenha, naquela lógica de legislação, tenha validade legal e possa disciplinar as pessoas para que as pessoas possam trabalhar. No mais, muito obrigado por essa tarde que vocês nos permitiram aí. Espero que a gente continue se vendo com mais vezes, né? A Prograde está aí com uma série de atividades. Dia 23 a gente está aqui com um grupo de administração, né? A gente está dia 30 tentando fechar com a Miriam por aí, a Miriam e a sua trupe, né? A área de matemática. Dezembro, psicologia, que a gente não esqueceu. Tem dia 8 aqui o Encontro dos Saberes, né? Que vai ser bem interessante. Enfim, vai ter dia 18, vai ter o encontro com a ideia da aplicação de extensão, né? É uma parceria que a gente está fazendo com a ProEx, de extensão dos currículos, né? Então, sim, está bem dinâmico, né? Eu espero contar com todos, né? E também visitá-los também. Se me chamarem, na biologia, se me chamarem, eu vou. No IACS, eu sei que o IACS não me quer lá, mas toda a vida eu tento querer ir ao IACS, o IACS não me chama, né? A Prograde, eu quero fazer uma Prograde nos campos, né? A Prograde de gabinete, Prograde de palaciana, não é o meu estilo. O estilo é estar junto para ver, para poder cooperar e a gente poder resolver. Parabéns, obrigado a todos, bom resto de dia, boa semana.